Muito bem, você está corrigindo as questões do módulo 13, eu sou o professor Silvio Mota e a gente está numa saga aqui de revisão através das questões de exercícios, enfim, de questões simuladas, questões de prova, tudo aqui misturado, para a gente conseguir rever o conteúdo teórico. Eu espero que você esteja assistindo a essa correção. É sempre bom a gente relembrar isso de tempos em tempos, depois de tentar fazer as questões, ok? Sempre depois de tentar fazer as questões. Faz 5 questões, assiste a correção de 5, faz 10, assiste a correção de 10, assim sucessivamente. Agora nós vamos para a questão de número 146, ainda da prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2002. Uma questão bem interessante, essa 146. Letra A. Toda lei emanada do Congresso Nacional, por ser hierarquicamente superior às leis ordinárias estaduais, prevalece sobre essas, quando dispuserem em sentido conflitante. Desnecessário dizer que isso aqui é um absurdo, né? Porque não há hierarquia entre lei federal, lei estadual, lei municipal. As entidades federativas não estão colocadas de forma vertical, mas sim de forma horizontal, uma do lado da outra, cada uma dentro da sua área de competência. Então, existem competências que são enumeradas para a União, assuntos sobre os quais só a União sozinha pode administrar, pode legislar, artigo 20, artigo 21. Existem competências enumeradas para os municípios, assuntos sobre os quais só a lei municipal, a administração pública municipal pode tratar, artigo 30, mas todo o acervo doutrinário e jurisprudencial do Supremo, súmulas dizendo que só o município pode estabelecer horário de funcionamento de estabelecimento comercial, tem um monte de coisa lá, serviço funerário, enfim, tem um monte de súmula que a gente viu, de competência do município, e as matérias que não estão enumeradas para a União, nem para os municípios, aquela competência legislativa remanescente, o que sobra, a competência é dos estados, o artigo 25, parágrafo 1º, é textual, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição, vedadas implícita ou explicitamente, quer dizer, a competência estadual é remanescente. Há uma área de competência em que o estado, o município, a União, todo mundo pode administrar sobre algumas matérias, é chamada competência comum, paralela aos diversos entes federativos, isso está no artigo 23, e tem uma área de competência que é mais ou menos problemática, onde a União estabelece normas gerais, e os estados, o Distrito Federal e também os municípios, embora os municípios não estejam textualmente no caput do 24, vão legislar concorrentemente para atender às suas peculiaridades, isso lá no artigo 24. Então, competência legislativa se caracteriza, e administrativa se caracteriza pela horizontalidade e não pela verticalização das relações. Logo, não há hierarquia no Estado federal entre uma lei estadual ou uma lei federal, uma lei municipal. A lei estadual vai preferir a municipal, a lei estadual vai ser preferida pela lei federal. Isso não procede na chamada repartição de competências entre as entidades federativas que compõem uma federação, inclusive a Federação Brasileira. Então a letra A está completamente errada. Letra B. A lei ordinária federal, válida por conta do princípio da hierarquia das leis, não pode contrariar o dispositivo da nem Constituição estadual. Lei ordinária federal válida não pode contrariar dispositivo de Constituição estadual. Não há hierarquia entre lei ordinária federal e Constituição estadual. Elas tratam de assuntos diferentes. Quer dizer, isso não faz sentido. Essa hierarquia que ele está tentando impor a você, goela abaixo, o examinador, nas opções A e B, você tem que ter a segurança de saber que ela não existe, para não cair nessa historinha que o examinador está tentando vender para você. Letra C. Sendo a matéria da competência legislativa da União, o princípio federativo que obsta que a lei federal ordinária prevaleça sobre as leis complementares dos estados que versam sobre o mesmo assunto. Sendo a matéria de competência legislativa da União, o princípio federativo não obsta que a lei federal ordinária prevaleça sobre leis complementares dos estados que versem sobre o mesmo assunto. Não obsta. Se é matéria de competência legislativa da União, o princípio federal não obsta, porque a lei federal é mais do que a lei complementar estadual? Não, é porque o assunto é de competência da União. Então só a União pode legislar sobre aquilo. Também o Estado legisla sobre horário de funcionamento gratuito em shopping centers, em supermercados. Vem uma lei dizendo, você agora não precisa pagar mais estacionamento. O sujeito entra lá, é de graça. A lei estadual decidiu isso. Aí o Supremo, demandado numa DIN, diz, olha, esse assunto, direito de propriedade, é um assunto que está lá no artigo 21, no artigo 22, é competência da União, administrar a competência da União legislar. Então essa lei estadual invadiu a área da União. Então essa lei estadual é inconstitucional. Pronto, acabou.
ou prevalece a lei ordinária federal sobre esse assunto, que já existe. Essa lei estadual, ela não é declarada hierarquicamente inferior à lei ordinária federal. Ela é declarada uma invasora da competência federal. É diferente. Ela invadiu a seara da competência da União. Por isso, a opção C está correta. A opção D. Em face do princípio federativo, toda vez que uma lei ordinária estadual conflitar com o dispositivo numa lei ordinária federal, aquela deve prevalecer. O cara que não sabe nada de pacto federativo. Você não sabe nada. Não, mas já que você não sabe porra nenhuma sobre não sabe negócio de hierarquia, não sabe nada. Aí, tu tá lendo isso aqui, né? Como se fosse uma prova de raciocínio lógico. Tá lendo isso aqui. Que, na verdade, é uma questão de raciocínio lógico. Porra, se a opção A está dizendo a mesma coisa que a opção B, que está dizendo a mesma coisa que a opção D, elas só podem estar erradas. Pô, só pode estar errado. Então, a única opção que não está dizendo que existe hierarquia entre lei e outra é a opção C. Por exclusão. Assim, o cara que nunca leu nada sobre o Pacto Federativo está com isso na frente dele, usando só a inteligência, o raciocínio lógico, para ele chegar à conclusão de que elas se auto-excluem. Ou tenho 3 opções corretas até agora, e uma só errada, ele quer a correta, ou tenho uma opção correta e outras 3 erradas. Pô. Né? Letra E. Em sendo a matéria de competência legislativa comum dos Estados e da União, o legislador estadual somente pode editar lei se a União não fizer. Não, se a matéria de competência legislativa comum, o legislador pode editar lei sobre os seus aspectos específicos. Porque, na verdade, não existe uma competência legislativa comum. Existe uma competência administrativa comum no artigo 23. Existe uma competência legislativa concorrente. Aí, não atendo a lei federal, está errado aí, porque não é competência comum, é concorrente. Mas vamos imaginar que tivesse escrito aqui, competência legislativa concorrente. Aí pode legislar plenamente. Aí a superveniência de lei federal suspende a eficácia da lei estadual naquilo que ele contrariar. A gente sabe isso do artigo 24, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º. Então, a opção E também está errada. Só cabe mesmo, uma questão muito legal, essa 146 sobre repartição de competências, uma questão inteligente, que privilegia a inteligência, o raciocínio sobre a decoreba. Então, a única opção correta é a opção C, ok? Questão para candidato que está centrado, né? Está fazendo a prova com uma visão macro e micro ao mesmo tempo da questão. Não está analisando opção por opção como se as opções não tivessem relação. Você sempre tem que analisar a questão especificamente por opção, ao mesmo tempo no geral, no conjunto. Isso é um tipo de técnica que você só consegue quando você começa a resolver muitas questões. Por isso que é legal resolver questões. Legal desde que você conheça a teoria, senão resolver questão sem ter estudado teoria é um suicídio. Bom, então 146, opção C. Vamos para a questão 147. Letra A. A lei anterior à Constituição em vigor, que com ela não se compatibiliza materialmente, é considerada revogada por esta. Ou não recepcionada, mas ele quis usar o termo revogada, a gente dança conforme a música. Revogada, perfeito. Lei anterior, Constituição em vigor, não, compatibilidade material superveniente, revogação. Letra A, correta. Letra B. Somente o Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, pode resolver controvérsias sobre continuidade da vigência no atual regime constitucional de lei ordinária anterior à Constituição de 88. Não cabe a DIN nesse caso. Aí eu teria ou arguição incidental ou a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A DIN não. Aí repare que a questão é sobre o conflito temporal de constitucionalidade. Letra C. Os Estados-membros podem efetuar o controle abstrato de leis estaduais e municipais em face da Constituição Federal, por meio de representação de constitucionalidade. Não. Em face da Constituição Estadual, sim. Em face da Constituição Federal, não. Porque o Tribunal de Justiça não é o guardião da Constituição Federal, ele é o guardião da Constituição Estadual. Então, a letra C está errada. Letra D. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade somente produzirá eficácia contra todos depois de suspensa a execução da lei pelo Senado Federal. Não, se tratando de controle abstrato, a participação do Senado não é bem-vinda. Né? Em se tratando de controle incidental, nós já temos dúvidas se a participação do Senado ela é necessária para que uma decisão tenha eficácia erga omnes. O que a gente está vendo aí de habeas corpus produzindo efeitos erga omnes é uma coisa absurda. Mas
pelo menos por enquanto, até que o Supremo decida em sentido contrário, a participação do Senado continua sendo necessária para que aquela decisão, com efeito interpartes, passe a produzir eficácia oponível a todos. Então, nós temos aqui a opção D errada, né? A opção é: o advogado-geral da União tem legitimidade para, em nome do Presidente da República, propor a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, o ato normativo federal, estadual, municipal. O municipal já esculhambava, agora o advogado-geral da União não tem legitimidade ativa, então a única opção cabível aqui é a opção A, né? Questão 147, muito boa também, opção A. Questão 148. Assinale o ato normativo abaixo que não é objeto próprio de ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Medida provisória pode, emenda constitucional pode, decreto regulamentador de lei não. Ato de efeito concreto não pode ser objeto de controle abstrato. Dispositivo de Constituição Estadual pode, emenda ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal também. Só a emenda à Constituição, não importa se é parte permanente ou a parte transitória, pode. Decreto regulamentador, quando muito, gera ilegalidade, não inconstitucionalidade abstrata, portanto, a única opção é a letra C, porque ele fala de ação direta. Porque em arguição incidental você pode ter como objeto o decreto regulamentador, auto de infração, nenhum problema. Mas em controle abstrato, só ato de efeito abstrato, ato de efeito concreto, não. Opção C é a opção cabível 148, opção C. Questão 149. Suponha que uma lei que concede aumento a servidores públicos depois de 3 meses de vigência venha a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade. À vista disso, assinale a opção correta. Na verdade, a questão ela fala sobre os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal em ADIM. Quando você está falando em efeitos em arguição incidental, presume-se que a anulabilidade é retroativa. Em ADIM, não. Em ADIM, a anulabilidade ela pode ser ultrativa, ou seja, do ponto da decisão para frente. E esses efeitos eles podem ser modulados. Há a possibilidade de modulação de efeitos em ação direta de inconstitucionalidade, conforme a gente estudou no artigo 27 da Lei 9868, no artigo 11 da Lei 9882, ambas de 1999. Mas para isso é necessário um quórum qualificadíssimo do Supremo, de 2/3 dos ministros. A decisão não pode ser por maioria absoluta, como ocorre, digamos assim, na regra geral. Aí diz a letra A assim: embora a lei seja declarada inconstitucional, os servidores deverão continuar a receber o aumento que ela concedeu, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, à conta do princípio da irredutibilidade de vencimentos. Não procede isso. Se a lei for declarada inconstitucional, na pior das hipóteses, o efeito vai ser do momento da declaração da publicação da decisão para frente. A nulidade da lei foi reconhecida por ofensa à Constituição. Letra B. Porque a declaração de inconstitucionalidade é retrooperante, em princípio, poderá ser demandada dos servidores a devolução do que receberam em virtude da lei inconstitucional. Exatamente. Isso pode acontecer. A decisão ela pode ser retrooperante, aí os servidores vão ser obrigados a compensar aquilo que receberam por aqueles 3 meses. Letra C. Por causa do princípio da irredutibilidade de vencimento, os servidores não deverão repor o que receberam antes da lei ser declarada inconstitucional. Ora, se a letra A está errada, a letra C está errada também. Porque o princípio da irredutibilidade de vencimentos não está em xeque aqui. Ninguém está discutindo redução de vencimento, está discutindo constitucionalidade da lei que aumentou o vencimento. Letra D. Porque a declaração de inconstitucionalidade em regra produz efeitos a partir da decisão do Supremo, somente os servidores que ingressaram no serviço público depois do julgamento da ação direta estarão impedidos de receber. Olha, se a letra A está errada, a letra D está errada também. E letra E. A declaração de inconstitucionalidade do STF em ação direta de inconstitucionalidade, porque é abstrata, não produz nenhuma influência sobre a situação dos servidores que vinham recebendo a vantagem. O Supremo declarou inconstitucional, mas que se exploda. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Que isso aí, né? Evidentemente que se fosse assim, a gente não estava estudando isso. Né? Bom, então não existiria o Supremo. Né? Pelo menos não teria o nome de Supremo. Supremo de quê? Ele decide e ninguém dá bola porque ele decidiu. Então a opção B de bola é a única opção cabível na questão de número 149. Uma questãozinha bem interessante também. Continua refazendo as questões aí, não esmorece, porque cada questão é um desafio diferente. A gente se vê na próxima aula. Um abração.